Às vezes, o comportamento dos animais selvagens é completamente inesperado. Um urso gigantesco agarrou uma criança pequena à beira da estrada, e a razão para isso surpreendeu a todos. Um jovem chamado Daniel estava voltando para casa após uma longa e exaustiva viagem. Ele queria surpreender seus pais chegando muito antes do previsto. Depois de passar o dia inteiro dirigindo, a fadiga começou a se manifestar. Daniel mal conseguia manter os olhos abertos, sentindo as pálpebras pesadas de sono. Ele estava ansioso para chegar à próxima cidade, onde poderia comer algo, tomar um café quente e descansar. No entanto, continuou dirigindo com determinação, desejando ver sua família o mais rápido possível. Seus pensamentos oscilavam entre o cansaço e a expectativa do reencontro, enquanto a estrada à sua frente parecia se estender indefinidamente. Quando finalmente se aproximava de uma cidade, Daniel precisou frear bruscamente. A cena à sua frente o deixou em choque. Um enorme urso pardo estava no meio da estrada, bloqueando seu caminho. O animal parecia tão grande quanto seu carro e sua presença impunha um medo avassalador. Mas o mais aterrorizante era que o predador segurava uma criança pequena entre suas poderosas mandíbulas, algo que Daniel jamais imaginou presenciar em sua vida. No início, ele pensou que sua mente estivesse lhe pregando uma peça devido ao extremo cansaço. Piscou várias vezes, tentando clarear sua visão e raciocínio. Porém, a cena não mudou. O urso estava realmente ali, e a criança parecia indefesa em seu poder. A mente de Daniel disparava em 1000 direções, tentando entender o que estava acontecendo e o que poderia fazer para ajudar. Um calafrio de medo percorreu sua espinha. Ele sabia que enfrentar um predador tão feroz e selvagem era quase impossível, especialmente estando desarmado. No entanto, não podia simplesmente abandonar a criança indefesa à própria sorte, mesmo sabendo que suas chances de salvá-la eram mínimas. Para sua total surpresa, o olhar do urso não era agressivo nem ameaçador. Pelo contrário, havia tristeza e um pedido de ajuda nos olhos do animal. Essa percepção inesperada deu a Daniel a coragem de que precisava. Lentamente e com extrema cautela, ele se aproximou do urso. Com uma delicadeza surpreendente para um animal de seu tamanho, o urso abriu as mandíbulas, permitindo que Daniel pegasse a criança. Com cuidado, ele retirou o bebê da boca do urso. Em seguida, o animal, sem qualquer movimento hostil, recuou lentamente para a floresta, como se confiasse no humano para salvar a vida da criança. Com horror, Daniel percebeu que o bebê estava inconsciente e respirava com dificuldade. A situação era crítica. Olhando ao redor, desesperado por ajuda, ele sabia que precisava agir rapidamente. Cada segundo era vital. Com uma mistura de pânico e determinação, Daniel pegou o bebê e correu de volta para o carro. Sabia que a cidade mais próxima tinha um centro de saúde. Ligou o motor e acelerou, rezando para chegar a tempo de salvar a vida da criança. O silêncio da estrada agora parecia opressivo, rompido apenas pelos sons urgentes do veículo e os fracos gemidos do bebê. Enquanto dirigia, seus pensamentos voltavam ao urso. O que teria levado aquele animal selvagem a se comportar de maneira tão incomum? E por que havia um pedido de ajuda em seus olhos? Nada daquilo fazia sentido naquele momento caótico. O mais importante agora era chegar ao centro de saúde e garantir que a criança recebesse o atendimento necessário. Finalmente, as luzes da cidade apareceram no horizonte. Daniel acelerou ainda mais, decidido a não deixar que aquela vida se apagasse. Sabia que os próximos momentos seriam cruciais, mas estava determinado a fazer tudo ao seu alcance para salvar a criança. O bebê estava visivelmente pálido, com as roupas completamente encharcadas, algo que Daniel achou extremamente estranho. Parecia ser apenas água, não saliva de urso. Surpreendentemente, o bebê não apresentava sinais de ferimentos causados pelo animal, o que indicava que o predador não tinha intenção de machucá-lo. Sem perder um segundo do seu precioso tempo, Daniel ligou para o serviço de emergência pedindo uma ambulância com urgência. O bebê era muito pequeno. Aparentava ter apenas alguns meses de idade.
Daniel tentou manuseá-lo com o máximo de cuidado possível, preocupado em não causar mais desconforto. Tremendo de frio, tirou toda a roupa molhada do bebê e o envolveu em uma toalha que encontrou no carro. Para seu grande alívio, logo o bebê se aqueceu e começou a respirar quase normalmente. Agora, só restava esperar. Felizmente, poucos minutos depois, uma ambulância chegou e levou a criança imediatamente para o hospital, onde os médicos determinaram que sua vida não estava em risco. Daniel se acalmou um pouco, mas não conseguia entender de onde haviam surgido o urso e o bebê na estrada, nem onde estavam os pais da criança. De repente, ouviu um som estranho e prolongado vindo da floresta. Ao olhar, viu novamente o urso, claramente tentando chamar sua atenção. Nesse momento, Daniel percebeu que não tinha outra escolha senão seguir o animal. Movido por um misterioso chamado interior, decidiu acompanhar o urso diretamente para dentro da densa floresta. Não queria acreditar que aquilo poderia ser uma armadilha. Simplesmente seguiu o urso até que chegaram a um pequeno lago. Observando mais de perto, viu um carro submerso, apenas parcialmente visível na superfície da água. Ficava evidente que o urso o havia levado até lá de propósito. Daniel mergulhou na água e nadou rapidamente até o veículo. Encontrou uma mulher inconsciente, milagrosamente ainda respirando, apesar de estar à beira do afogamento. Com cuidado, segurou-a e nadou de volta até a margem, acreditando que provavelmente era a mãe do bebê resgatado pela ambulância. Surpreendentemente, foi o urso quem primeiro descobriu o carro submerso no lago, resgatou a criança e guiou Daniel até o local do acidente. Já na margem, Daniel verificou que a mulher estava respirando, embora coberta de arranhões e contusões. Colocou-a no banco traseiro de seu carro e dirigiu rapidamente para o mesmo hospital onde haviam levado o bebê. Os médicos a examinaram imediatamente e prestaram os cuidados necessários. Pouco depois, Daniel voltou para casa. Mary, a mãe da criança resgatada, ligou para agradecer calorosamente a Daniel por sua ajuda. Comovida até as lágrimas, explicou que naquele trágico dia estava dirigindo para outra cidade com seu filho pequeno quando perdeu o controle do carro e caiu no lago. Apesar de seus esforços para escapar do veículo que afundava, foram surpreendentemente resgatados pelo urso, que apareceu de forma inesperada. Mary recordou o horror de ver o urso pegar seu filho, temendo o pior, mas incapaz de sair do carro devido ao impacto, que a deixou inconsciente no momento do acidente. Quando Daniel descobriu a verdade, sorriu e disse que não merecia agradecimentos pelo resgate, mas sim o grande urso pardo. O urso não apenas levou o bebê até a estrada, como também guiou Daniel até o carro submerso. Assim, revelou-se um verdadeiro anjo da guarda para uma criança pequena e sua mãe. Esse evento ficou gravado para sempre na memória de Daniel, lembrando-o de que, mesmo a natureza selvagem e implacável, pode realizar atos surpreendentes de bondade. O que achou dessa incrível história? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.